Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo, se inscreva aqui embaixo, deixa também seu like e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade que sai nos vídeos diários com todas as atualizações do São Paulo Futebol Clube. Também peço para você me seguir no Instagram, Alemão SPFC, lá a gente vai trocar uma ideia mais próxima sobre futebol e também sobre nosso tricolor. E agora, sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje e já desejando aí uma boa quarta-feira para vocês que estão me assistindo. Deus abençoe o dia de vocês, São Paulinos e São Paulinas, rapaziada. Vamos começar o vídeo de hoje falando sobre Nahuel Bustos, ele que é argentino e desencantou na última partida do Campeonato Brasileiro entre São Paulo e Ceará, né? Ele desencantou justamente às vésperas de uma decisão que é São Paulo e Independente Del Valle, né? A grande final da Copa Sul-Americana, a final será em Córdoba, que é justamente a cidade natal de Nahuel Bustos, né? Então é um momento importante para ele, né? Ele desencantou justamente às vésperas de um jogo que vai ser na sua cidade natal, um jogo muito importante na história do São Paulo e agora um jogo muito importante para ele. Antes disso, ainda teremos um duelo pelo Brasileirão mais uma vez, dentro do Morumbi contra o Avaí. O Rogério Ceni pode utilizar um time um pouco mais alternativo, mesmo tendo aí uma semana para trabalhar, mesmo tendo dado folga aí para os jogadores, né? 2 dias de folga, retornando hoje. Então, mesmo assim, pode ter um time mais alternativo, tentando evitar uma lesão, tentando evitar um pouco de desgaste. Depois teremos uma viagem. Então, tudo isso aí vai ser envolvido e o Nahuel Bustos pode ter mais uma oportunidade. Já pensou, ele balança as redes mais uma vez? Chegaria com moral para a final, chegaria com moral aí de volta, né, à sua cidade natal. Então, muita coisa envolvido, tem superstição, tem tudo mais. Do outro lado, né, teremos aí o Igor Gomes também, né? Se o gol foi do Nahuel Bustos, a assistência foi do Igor Gomes, uma assistência para dar uma lavada na alma, né? Uma jogada muito bonita, né? Ele que foi até gritado pela torcida que estava no estádio, né? Deu uma amenizada naquela crise que estava envolvido com ele, mas mesmo assim o jogador tem um futuro incerto, né? O futuro segue indefinido, até o momento não foi prorrogado assim a conversa sobre renovação. O São Paulo já falou que vai tratar sobre isso com todos os jogadores após a grande final aí da Sul-Americana, mas a situação do Igor Gomes é um pouco mais delicada do que a dos outros jogadores, como por exemplo Reinaldo, Rafinha e Miranda, porque estamos falando aí de 3 veteranos, né? O São Paulo renovaria por quê? 1 ano, no máximo até 2 anos, ou então um contrato de produtividade. Com o Igor Gomes não, é um jogador jovem, é um jogador que o São Paulo sempre teve uma expectativa de vendê-lo para o futebol europeu, né? Ontem eu trouxe a informação para vocês de que o Sporting estaria interessado, assim como outros clubes já demonstraram interesse no Igor Gomes. Portanto, muita coisa ainda pode acontecer, vai depender dos próximos jogos. Eu não sei como é que vai ser a escalação ainda, né, do jogo de domingo, até porque o São Paulo volta hoje aos treinamentos, então a gente não tem a confirmação se o Igor Gomes vai atuar. Então vai que ele joga, ganha uma moral, dá uma assistência, faz um gol, joga bem, né? Então ele chegaria com um pouco mais de tranquilidade, dependendo se o São Paulo for campeão. Então aí isso tudo vai depender destes próximos 2 jogos para saber aí como que vai ser o Igor Gomes e o São Paulo, se vão continuar juntos ou se vão aí se separar da gente. E se for separar, ainda tem um outro aspecto, né? O São Paulo vai perdê-lo de graça ou o São Paulo vai conseguir aí uma compensação financeira, assim como sempre foi esperado. Fato é que a proposta do São Paulo está na mesa dos representantes do Igor e até o momento ainda não houve nenhuma tratativa avançada. Vamos aguardar. E você, gostaria que o Igor Gomes continuasse no São Paulo ou você gostaria que o Igor Gomes saísse do tricolor paulista? Qual que é a sua opinião? Renova ou não? Deixa aí nos comentários e também fala sobre o Nahuel Bustos, né? Que como eu falei, que como a gente está falando, vai voltar aí à sua cidade natal, Córdoba. Então, já pensou se ele faz um golzinho lá? Ele vai ter muita motivação para fazer um gol para ser campeão. Então, isso é um ponto positivo pro Rogério Ceni utilizar na grande final. Esta final que será aí, mano, muito legal, vai ser bem da hora demais, realmente. E o São Paulo chega com maioria esmagadora de torcedores, né? O Independente Del Valle aí pediu cerca de 1.500 ingressos apenas, né? Como eu falei no outro vídeo aí, apenas um setor visitante de um estádio, né? Vai ter pouquinha gente e a grande maioria, tirando os convidados e tudo mais, família dos jogadores, a grande maioria da torcida vai ser São Paulina. A logística é muito difícil, apesar de ser um país vizinho, que aqui na Argentina não é, nossa, um país, eu vou lá pro Mundial, pro Japão. Mas a logística tá muito difícil em questão de voos, em questão de hotel, em questão de tudo. Toda a logística tá complicada para a torcida São Paulina. Mas, mesmo assim, para quem está me perguntando, eu acho que o setor do São Paulo vai estar lotado.
eu acho que todo o setor, todo o entorno ali vai ter muitos São Paulinos, vai ter muita gente que vai pra lá sem ingresso, né? Vai pela festa, pela bagunça, pela oportunidade única, né? Então eu acho que vai ter muito São Paulino lá e eu acho que vai lotar sim, apesar da dificuldade de logística. São Paulino é maluco, torcedor é maluco, vai ter gente que vai de carro, vai dormir no carro, vai de caravana, vai dormir no ônibus, vai arrumar algum jeito, vai dormir em casa de amigo, de parente que é mais um pouquinho longe. A torcida vai dar um jeito. Isso aí realmente, a logística tá difícil? Sim, mas tudo pelo São Paulo, então acho sim que a nossa parte ali vai estar realmente lotada. E tá chegando, né, galera? Tá chegando, sem ser neste sábado, no próximo teremos a final aí, após 10 anos do São Paulo voltando a uma final internacional. E pensar que a final seria em Brasília, né, galera? Já pensou? Em Brasília é muito perto aqui dos estados, né? Todo mundo poderia ir de carro, tem muito torcedor de São Paulo em Brasília, né? Então daria assim uma logística assim muito tranquila. Se a gente não conseguir hotel, tem certeza que alguém deve ter um parente, ou então um parente de um parente, um amigo, seria muito mais tranquilo e com certeza a gente lotaria muito mais ainda, parecia que a gente estaria jogando no Morumbi, né? Mas por conta das eleições, né? O jogo é no dia 1º, a eleição no dia seguinte, então ficou um pouquinho complicado, por isso que foi alterado aí a sede desta final. Mas vamos com tudo aí pra gente, se Deus quiser, trazer este título, tá bom? Vamos trocar de notícia, porque ontem eu assisti uma entrevista muito legal na ESPN, que estava com o zagueiro Maicon, o God of Zaga, com certeza vocês conhecem, jogador que já passou pelo São Paulo, hoje está no nosso rival Santos, mas ontem na entrevista, pelo menos ontem quando eu assisti, ele relembrou muito o tempo em que ele foi jogador do São Paulo. Ele que está jogando num rival, né? Então às vezes poderia pegar um pouquinho mal, falar tal, mas ele falou abertamente, falou com muita tranquilidade e com muito prazer do tempo em que ele vestiu a camisa do São Paulo, né? Falou sobre todo aquele período turbulento em que ele viveu, de tudo. E eu trouxe algumas falas dele pra gente estar trocando uma ideia, pra ver o que vocês acham, se vocês aceitariam um retorno dele também. Primeiramente ele falou, né, que pegou ainda o Rogério Ceni, né, no começo da sua trajetória como treinador, é um cara que tinha uma característica de nível europeu, é um treinador assim que dá muita intensidade nos treinos, muita movimentação, então ele elogiou bastante isso do Rogério Ceni. Ele falou também sobre aquela semifinal trágica, né, galera, que a gente foi eliminado para o Independiente Medellín, às vezes eu até confundo nos vídeos aqui, que ele foi expulso, né, dentro do Morumbi, o São Paulo acabou perdendo, depois não conseguiu reverter o resultado lá, ele falou sobre essa expulsão, falou também sobre o jogo em que ele foi pro gol, que ele virou o goleiro, né, que o Denis tinha sido expulso contra o The Strongest lá na altitude. Então ele falou muito sobre a passagem dele no São Paulo, falou sobre a gratidão que ele teve. Na época ele foi comprado por 22 milhões de reais. Hoje parece até pouco, né, mas na época era um dinheiro muito alto, né, principalmente para um zagueiro, né, 22 milhões de reais para um zagueiro naquela época no futebol brasileiro era realmente algo muito alto, né? Então ele falou com muita gratidão do período que passou pelo São Paulo. Isso aí eu achei bem interessante, mesmo hoje ele sendo jogador da equipe do Santos, um grande rival que nós temos aqui no futebol paulista e também no futebol nacional. Mas e aí, galera? Ele tá jogando, na minha opinião, tá fazendo um bom trabalho no Santos, fez uma boa dupla com o Eduardo Bauerman. Hoje o Santos está sem treinador, o Santos deu uma caída, mas eu acho que ele vem tendo uma dupla sólida ali, vem jogando muito bem, muitas das vezes como a referência defensiva do Santos. Não é capitão porque tem o João Paulo, né, uma referência ainda maior, na minha opinião, um dos melhores goleiros do Brasil, mas quando tem oportunidade, ele vem jogando muito bem. Você, com o São Paulo com algumas vezes problema na zaga, aceitaria o Maicon voltando pro tricolor? Quero saber a opinião de todo mundo, tá bom? Deixa aqui nos comentários. E aí, galera, como eu falei pra vocês, hoje o São Paulo voltando aí, né, aos poucos aos treinamentos, após alguns dias de folga, né, por conta da paralisação da data FIFA. O Brasil joga depois de amanhã, depois joga na terça-feira, portanto, uma semana um pouco mais tranquila depois de tantos e tantos jogos consecutivos. Portanto, mesmo assim, vamos continuar trazendo todos os dias atualizações sobre o nosso São Paulo, muita coisa boa envolvendo não só a final da Sul-Americana, né, que é o mais importante nesse momento, mas também Campeonato Brasileiro e o que vocês mais gostam de saber, que é o mercado da bola, né, janela de transferências. Mesmo com a janela fechada, o São Paulo trabalha na possibilidade de trazer jogadores e trabalha também na possibilidade de perder jogadores, seja por fim de empréstimo, seja por fim de contrato, seja por venda. Muita coisa tá acontecendo mesmo com essa semana de folga aí, beleza? Jogo apenas no domingo, portanto, não vamos ter jogo neste meio de semana, mas mesmo assim, como eu falei, sempre com atualizações para vocês. Então, se você é novo, se você tá chegando
chegando agora, começando a acompanhar a gente, não esquece de se inscrever aqui embaixo e também ativar o sininho de notificação. Para você que sempre nos acompanha, não esquece de dar moral também, deixando o like e os comentários sobre todos os assuntos que eu falei, combinado? Amanhã eu volto com mais novidades para vocês ficarem sempre atualizados. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um abraço do Alemão, valeu, até amanhã, galera!